Fala, galera! Cris na área, tudo certo com vocês? Galera, o conteúdo que vem a seguir foi programado para ser disponibilizado somente para os nossos alunos aí da sala do Cris, na nossa plataforma EAD, tá? Mas ficou tão bacana o conteúdo que a gente resolveu abrir geral para a comunidade, tá? E esse conteúdo está vindo aqui para o YouTube para que todo mundo tenha acesso e conheça um pouquinho da nossa metodologia, como a gente trabalha na sala, como a gente lê o mercado e como a gente está se virando nesses dias de mercado mais parado, tá bom? Façam um bom proveito do conteúdo aí, baita abraço. Não entraria no 4R, sim. Entraria e seria estopado, mas entraria pelo 4R, porque ele vem, volta na 72, reverte, deixa o gatilho, né? Entraria sim. Olha que arrancada que ele deu. Do nada. Porque pensa comigo, Marcelo. Ó, ele faz um movimento aqui, né? Ele cai, segura no 141, volta na média, a média está inclinada para baixo, a 34 está vermelha, ele faz a reversão e deixa o gatilho de entrada. Aí você olha no 6R, ele estava fazendo, era aqui, né? Onde é que era que ele estava fazendo um vermelho? Agora 9, vamos ver aqui, 9, 22. Aqui, ó, aqui. É, ele já tinha no 6R, ele já tinha dado a entrada mais cedo, né? Que era aqui em cima no box 3. Você já ia vir com, se entra pelo 6R, já vinha com 6 pontos aqui, entendeu? O índice, se confirmar esse box branco aqui, ele se prepara para dar alguma coisa, mas aí o que acontece? Ele vai dar acima do 141 e você tem 100 pontos até o 161. Então, para uma possível entrada aqui no índice, né? Já botar uma saída no 161 aqui, e antes 100 pontos no caixa do que nada, né? Meus pensamentos, tá, galera? Meus pensamentos. E assim, indicador é o bicho, né? Não, não tem nada na agenda, né? Não tem indicador financeiro nenhum para movimentar o mercado.
Aí a robozada fica batendo para um lado e para o outro, né? E o mercado acaba que não deslancha, né? Ele te mostra um sinal de compra e em cima de um sinal de compra ele reverte, te dá um sinal de venda e as operações que acabam surgindo são operações um pouco mais arriscadas, como por exemplo essa operação aqui, ó, essa perna de alta aqui. Ah, Cris, mas aqui está fora, não tem regressão à média, não tem nada. Realmente, não tem regressão à média, não tem nada. Mas você tem uma perna que vai, você tem uma perna que vem e você tem uma perna que sobe. Quando ele cruzou aqui no 78,6, ele rompeu uma cabeça de pivô. Um pivô de alta, dando entrada aqui, ó, acima da média de 76, né? Correu aí, foi embora. Deixa eu ó, daqui, vamos só até o FIBO, tá? Só para não, só no 100% do FIBO. 9 pontos, né? 9,5 pontos, vai. Tá? É uma operação um pouco mais arriscada, está um pouco fora do contexto do que a gente está acostumado a fazer, mas são operações que surgem durante os movimentos. E se a gente está preparado, a gente acaba botando alguns pontos para dentro do caixa. Mas você tem que estar com o olho bem aguçado para ver que, né? Aqui fez um pivô de alta, e aí ele dá a entrada rompendo a cabeça do pivô, mesma situação, meio ponto acima do box que rompe a cabeça do pivô, você entra como se fosse a regressão à média e vai surfando ela com a saída no 100%, no 161, no 141. Aí você vai ver o que, que tem de alvo mais próximo para deixar a sua saída já na pedra. Para qualquer estilingada que ele dá, ele já te pega lá e realiza. Sim, porque ele vem no fundo, ó. Ele pega no 141 aqui, segura, reverte, vem na média, volta no 38,2, reverte exatamente no 38,2 e parte. Olha só, 50% com a LTB, com a 34, só ele não tocou na 34, e box 10 aqui querendo dar um sinal. Só que, né? Só que ele vai dar o sinal nessa mesma região de fundo, né? E a gente tem esse ponto aqui, que é a mínima de sexta-feira, e olha só como esse ponto é importante. A gente não tem nada mais abaixo dele aí, tá? Que é a linha da tragédia. Eu acho que se perder, desanda a maionese geral. Só que, na boa, coragem de boletar aqui, zero, zero. Porque, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes ele bateu aqui e voltou. E aqui ele ainda não me tocou na média, né? E também não tocou no FIBO, né? Ele tocou na LTB, ah, tudo bem, tocou na LTB, lá, legal, ela vem aqui de cima, tem 3 toques, tá validada, mas aonde a gente quer aquele toque, ele não tocou, né? Que é na média de 34 períodos, ou no 382 de FIBO, né? Ele faltou ali um meio ponto para ele fazer esse toque. Então, na boa, galera, eu prefiro deixar passar
do que entrar numa dividida. Ainda mais que o índice está apontando para baixo também, né? Tá vendo ali com a 34 o que que faz, se segura, se perde, se. É, então, e agora, daqui a 7 minutos, a gente tem um número importante, né? Vamos deixar sair o número, vamos deixar as coisas se ajeitarem para a gente ir mais na boa, né? Claro, você olha no 6R, ele dá uma dó de não boletar ali, ó. É, aqui no 4R também, ó, vai dar oportunidade, dá uma dó de não boletar. Mas não é aquela coisa clara. O box 30 do 4R, o box 11 do 6R, aliás, o 10 do 6R, né? Meu Deus, o dedo fica coçando, mas senta em cima da mão, faz qualquer negócio. Mas não, procura não entrar em dividida, não compensa. Peraí, dá um sinal. Você entra, ele volta. Você entra, ele anda meio ponto, 1,5 ponto e pum, volta na sua cara. Aí você olha, ele vem de um 4,1, segura na média, reverte, deixa esse puta desse pavio aqui. Você entra, você entra. Quem entrou aqui não entrou errado. Só que aí é aquela coisa. O que que uma das nossas premissas diz, né? Do ponto de entrada até pontos importantes de FIBO, a gente tem que ter espaço para fazer a parcial, né? Vamos relembrar, daqui a aqui a gente tem quantos pontos? Um ponto. Nossa parcial é 5. Nossa parcial está aqui embaixo, ó. Está quase junto com o 61, um pouquinho abaixo do 61. Né? Então, eu tive fazendo, peguei, aproveitei o feriado aí, fui fazer uma retrospectiva de alguns stops, algumas coisas. E, cara, vamos botar assim, 90% dos stops, 90% dos stops são entradas equivocadas. Se a gente tiver com a nossa mente alinhada com a estratégia e entrar em operações corretas, você vai pegar seus 5 pontos. Porque eu olhei um tanto de operação para trás aí, inclusive do tempo que eu estava no hospital, e tu olha assim, deu sinal, mas aí tu vai para aquele um segundo e traz as premissas na cabeça, sabe? Não deu sinal, caramba, não atendeu tal premissa, nem tal premissa, então não posso entrar. Ele pode até andar 200 pontos, mas ele não atendeu as minhas premissas, eu não vou entrar. Isso aqui não é uma corrida de 100 metros, isso aqui é uma maratona de 42 quilômetros. E a gente tem que ficar vivo nessa porra, porque, né, nós estamos na faixa dos 30, 40 aí, né? Eu sou o vovô da turma, vou para 50, mas eu tenho ideia de agora, com essa segunda chance que Deus me deu, operar até uns 70, 80, né?
Então, a gente tem que trabalhar muito a nossa mente, ter cada vez mais vivo, né, dentro de nós as nossas premissas, para realmente só atuar. Ah, mas ali tá, ó, deu uma entrada. Não, não deu entrada. Ó, aqui até o 61 tem 1,5 ponto. A parcial é com 5, não deu entrada. Entende? Parece que deu, né? Quando o cara bate o olho assim, pô, foi, podia ter pego aqui, tá, ó, 2 pontos. É muito difícil. É por isso que o mercado ele tem uma seleção natural e poucos acabam ficando, né? Porque ele brinca a todo momento com o nosso psicológico, né? Então, a gente tem que cada vez mais se preparar, cada vez mais conversar com o cara do espelho, porque igual eu postei ontem, né? Você sabe quem é o seu único adversário no mercado? Cara, te olha no espelho, é só você. É só você. Você acha que JP, Companhia Limitada, estão preocupados com a gente? Estão cagando pra gente. Tá? Então, a gente precisa realmente trabalhar cada vez mais o nosso psicológico para que a gente tenha essa capacidade de, cara, não atendeu as minhas premissas, eu não vou entrar. Ah, mas eu vou ir pelo risco. Não, não vou pelo risco, eu não estou aqui para tomar risco, eu estou aqui para ganhar dinheiro. Ele desceu, foi nas médias, segurou em FIBO, reverteu, deixou o gatilho, uma possibilidade. Não quer dizer que vai se confirmar, mas é uma possibilidade. Ó, quem entrou, galera, quem entrou, isso não pode mais virar negativo, esse negócio, né? Tinha que fechar esse box aí. Ele fechando esse box 13, né? Você entrou aqui abaixo do 11, do 10, do 11, né? Ele fechando o 13 aqui, a gente já pode trazer no break-even, né? E aí, paciência, né? Deixa a coisa acontecer. Ó, mais um tique, só mais um tique. Aí ficou lindo. Aí ficou lindo na parada. Ó, 3,5 pontos, 4 pontos. O mais ansioso já pode segurar aí 1 ponto para fazer alguma coisa, né? De um em um a gente faz 100, 200, 300, né? Deixa uma saída, deixa uma saída no 68, que é o 23,6, que ele já vai bater nela já já, e já é 5 pontos no caixa, 9h11 da manhã. Então, pronto, 5 pontinhos na cachola, estresse zero, CPDA na veia, né? Então, esse é o tipo de leitura que a gente faz, é o tipo de movimento que a gente opera. Regressão à média, né? É matemática em cima de um gráfico, né? Destoou da média, fez a regressão, reverteu, deu sinal. Ah, deu um paviozinho ali, deu um sustinho. O stop estava aqui em cima. Ah, vamos resenhar um pouquinho, só para a gente entender a lógica da coisa.
Só abrir o pente aqui. Olha aqui, ó. Ele segura no 61. Ele já abre para baixo, né? Ele já abre para baixo. Ele está mostrando que ele está com pouca força. Aí ele vem e segura no 50% de fibra, tá? Ele volta, não vence a ficar acima das médias que estão juntas, né? 72,34, reverte, deixando um pavio de um tamanho bem interessante. Na sequência, ele dá um box gatilho. Deu o box gatilho, você sampa a venda aqui e stop aqui, ó, aqui no fibo, meio ponto acima do pavio. Deu um sustinho aí de 1,5 ponto negativo? Deu, mas faz parte do jogo. A média de 9 está com mais de 45 graus de inclinação, a 34 está inclinada, né? A 72 também está inclinada. Tudo isso corroborou para quê? Para que entrasse força vendedora e viesse entregar os 5 pontos da gente aqui no 23,6. Agora, daqui para frente é perigoso. Ele pode reverter, porque ele tem ainda, né? Se a gente vier aqui para o 6, para o 6R, enfim, eu desenhei tudo lá na outra tela que não estava com vocês, né? Deixa eu desenhar de novo aqui. Ô, cabeção. Deixa eu fazer de novo aqui a coisa. Só um minuto. Essas telas estão me deixando doido ainda. Não acostumei com ela. Vamos lá. Ó, ele termina o dia no 61,8. Aí abre caindo, mostrando fraqueza, né? Segura no 50% de fibra. Volta, tenta romper as médias, não consegue trabalhar acima das médias, entra a força vendedora aqui bastante, deixa um pavio de um tamanho interessante, box preto, box vermelho na sequência, meio ponto abaixo, eu entrei vendido, com stop meio ponto acima aqui no fibro, tá? 5 pontos no 23,6, aonde ele veio buscar. 5 pontos, dia feito, acabou o problema, 9h11, 9h12 da manhã, 5 pontos no caixa. É assim que se trabalha, galera. CPDA. Né? E claro que se conseguir pegar outra operação de mais 5, para fazer 10 pontos, para fazer 15 pontos, lógico que é lindo, é melhor, a gente vai fazer. Mas se você garantir 5 pontos todos os dias 5 pontos, faça a conta para ver onde é que para essa brincadeira, né? O que manda na história não é você aumentar o número de pontos que você fatura por dia, e sim você aumentar o número de lotes que você opera. E para isso você precisa fazer capital. Então vai operando pequeno, um contrato, 2 contratos, 3 contratos, até você ir fazendo uma gordura, você tendo uma margem de segurança, né? Você operando com 5 contratinhos, né? 5 vezes 5, 25, são R$ 250. Você fez em 10 minutos de mercado. Onde é que você ganha isso? Né? Multiplica isso por 20 pregões. Claro que você não vai acertar os 20 pregões, lógico, você vai tomar algum stop no meio do caminho, mas você faz uma renda bem interessante para quem está iniciando, né? Depois você passa para 6 contratos, 7, 8, 10, 15, 20, 25, e assim você vai galgando a sua história no mercado financeiro, sem ser emprenhado pelas orelhas, sem ficar ouvindo palhaçada de que, vamos fazer R$ 500 todos os dias, estamos aqui há 2 anos sem tomar loss. Isso não existe, galera. O que existe é o que a gente faz aqui. É operar junto, é ganhar junto, é tomar loss junto, é aquela operação que está linda, que atendeu todas as premissas e a gente entra e ela volta na nossa cara. Isso é a realidade do mercado, tá?
E é isso que a gente tenta mostrar todos os dias aqui para vocês. E espero que com isso, que com essa clareza, com essa transparência, a gente realmente esteja conseguindo agradar a todos para que vocês permaneçam com a gente o maior tempo possível. Te falar, eu fiz um FIBO no começo do dia do 199 no 4, estaria certo também ou não? Do 199 no 4, sim, sim, sim. Sim, isso é uma das premissas que a gente costuma usar. Tá? Você pega, quando abre para baixo, né? Você pega o topo mais próximo do final do dia e o primeiro fundo. Perfeito. Se a gente fizer esse FIBO aqui, né? 199, 199, 200, enfim, né? Dá a mesma coisa, né? Aqui no 4. Você olha onde ele foi parar? 141. Né? Foi bom você ter falado, porque eu não tinha nem me dado conta de fazer esse FIBO, né? Porque eu deixei a minha saída aqui com 5 pontos. Se eu tivesse feito esse FIBO, eu tinha saído com 6 pontos, porque eu tinha deixado a saída em cima do 141. Ah, mas é perfeito, sua visão foi perfeita, é isso aí. Esse é o FIBO a ser Aí eu feito. fiz esse, isso, eu fiz esse, aí tinha, aí no 866 tem o fundo, né? A resistência forte aí, que agora não sei se vai, né? Mas era um 41 aí dá para sair aí, né? Sim, sim. Você vê um 41, você vê um 61, é ponto de saída. Você vê 618, 382, é ponto de reversão. Então, isso tem que estar muito claro na mente da gente, tem que estar, tipo, que no piloto automático, né? Fiz uma entrada. Cara, tem um 4-1 no meio, mete uma saída ali. Ah, mas não deu 5 pontos. Se tu entrou, paciência. Se não deu 5 pontos, começa que não era para ter entrado, né? Porque a nossa premissa fala que do meu ponto de entrada, eu tenho que conseguir fazer 5 pontos antes de uma barreira de fio. Mas se você entrou de qualquer maneira, coloca a saída ali para não ter dor de cabeça. Sai com 4, sai com 3, sai com 2. O importante é sair positivo, né? Porque saindo positivo, você está sempre somando no seu caixa. Você não está subtraindo. E aqui a gente ganha o jogo dessa maneira, sempre somando, né? Quando a gente começa a entrar numa fase de subtrair, aí você começa a perder o jogo. E aí as pessoas acabam desistindo do mercado. Então, é perfeito, é isso aí. O FIBO está perfeito e a visão perfeita. Colocava a saída no 141, saía com 6 pontos, às 10h15, 10h20 da manhã, 6 pontos no caixa. Né? Se você trabalha com 10 lotes, são R$ 600. Onde é que você levanta essa grana em 10 minutos? Né? Lugar nenhum. Aí vai ter algum hater, algum abobado, algum palhaço que vai assim, ah, mas podia ter perdido. Sim, podia ter perdido. Daqui do meu ponto de entrada, opa, daqui do meu ponto de entrada, ó, deixa eu voltar aqui. No meu stop, eu tinha 5,5 pontos. 5,5 pontos dentro do meu gerenciamento de risco, não me machuca, não me atrapalha, não me gera desconforto emocional, então eu estou tranquilo, é o risco do meu negócio, entendeu? Não existe negócio sem risco. Você tem que saber calcular os riscos do seu negócio. Agora, vamos supor que daqui da entrada, no ponto de stop, se fosse aqui, daria 10 pontos de stop. Poxa vida, primeira operação do dia, 10 pontos de stop. São 2,5 pau. Cara, eu acho que eu não vou ir nesse negócio, entendeu? Ou eu vou diminuir a minha mão, mas eu não tenho o hábito de diminuir a mão, não gosto de diminuir a mão, porque a lei de Murphy acaba te arrebentando, né? Porque aí quando você diminui a mão, o que que acontece? Você perde com a mão cheia e ganha com a mão menor. E aí, final do mês, a conta não fecha, né? Então, se você tem uma mão de trabalhar, trabalhe o mês inteiro com aquela mão. Não mude de mão no meio do mês. Prefira ficar fora da operação, aguardando uma operação que se encaixe no seu gerenciamento de risco, mas não altere o seu lote. Eu acho que essa é uma das melhores, dos melhores conselhos
que se pode dar para quem está iniciando. Que o cara fica, opera com um, com dois, com três, com quatro, com um de novo, e aí aquilo vira uma bagunça que ele não se acerta mais, ele no fim ele não sabe mais como é que ele opera. E aí ele começa, ah, não, vou baixar para um e vou entrar pelo risco. E aí entrando pelo risco ele toma na cabeça, né? A gente tem que entrar consciente. Atendeu as minhas premissas? Deixa eu ver. Ó, desceu, segurou, veio na média, iniciou antes da média, então ele não transpôs a média, ele só violou a média, reverteu deixando um pavio legal, fez o preto, fez o vermelho, boleta para dentro. Acabou. Esse é o sistema. É por isso que funciona, é porque é simples. Não tem aquele monte de coisa mirabolante que olha isso e olha aquilo, e IFR, MACD, e se o volume, e, entendeu? É uma coisa simples. E por que que funciona? Porque é matemática. Gráfico é matemática, regressão à média é matemática. Isso é mais velho que caminhar para frente. Quando você consegue alinhar essas duas coisas e coloca elas para fazer sentido para você, a coisa começa a ficar mais tranquila. Não vou dizer que fica fácil, fácil nunca vai ser. A gente convive a todo momento com o prejuízo, com o perder, com o mercado virar, enfim. Mas quando as coisas fazem lógica, né, quando aquilo que você enxerga no gráfico, né, se transforma em algo lógico dentro do seu cérebro, e você tem um modus operandi bem definido, digamos que você passa a ter uma tranquilidade muito maior de executar suas operações. Você não fica naquela todo cagado, igual criança com a fralda suja. Será que vai? Será que não vai? Cara, tem tudo para ir, porque atendeu todas as minhas premissas, que eu tenho 3, 4 anos de testes e elas estão dando um percentual super bacana. Se voltar, faz parte do jogo. Voltou, me estopou, o mercado virou. Eu não tenho culpa, esse stop não é meu. O prejuízo financeiro é meu, mas o stop não é. O stop é do mercado, porque foi o mercado que virou. Eu fiz tudo o que eu tinha para fazer dentro do meu trade system, de maneira correta, de maneira acertada. Eu respeitei todas as minhas premissas e fiz a operação. Virou o mercado. Bom, a culpa não é minha. Tudo que eu podia olhar, controlar, tudo que estava ao meu controle, eu fiz. Eu vou ficar com aquela dor amarga do prejuízo financeiro, mas psicologicamente aquele stop não é meu. Se vocês conseguirem pensar dessa forma, colocar isso dentro do subconsciente de vocês, conversar isso com o cara do espelho todo dia de manhã. Olha, eu vou fazer o melhor que eu posso com as condições que eu tenho, respeitando as regras que eu criei. Velho, não tem errada. Não tem errada. Você vai patinar um pouquinho no início, porque você tem pouco capital, você vai trabalhar com um lotinho pequeno, pô, 5 pontos dá R$ 50. Cara, mas tem muita gente que não ganha R$ 50 por dia, entendeu? E você está em casa e ganhou em 10 minutos, né? A gente está falando em dia, tem cara que trabalha o dia e não ganha R$ 50, né? Então vai com calma, não vai com sede ao pote. O mercado não vai te deixar bilionário. O Barsi ficou bilionário, ele iniciou em 1800 e Guaraná de rolha, né? É outra situação, era outra época, né? Então, são coisas diferentes. A gente vai mudar de patamar? Vai, com certeza. Você vai mudar para um patamar que o seu mês vai terminar e vai sobrar dinheiro na conta para pagar a despesa do mês seguinte. Então, você vai ter uma tranquilidade, você vai ter uma qualidade de vida para sua família. Mas devagar, com calma. Não é amanhã, não é daqui a 15 dias, não é daqui a 6 meses. Talvez daqui a 1 ano, 2, 3, você consiga chegar nesse nível. O importante é desistir não pode fazer parte do vocabulário de quem quer ser
operador profissional de mercado. Esse é o detalhe. E pronto, eu já falei demais com o meu tamanho. Viu, Cris? A leitura que eu fiz aí desse movimento foi... Aí ele abriu, o 5 veio, ele fez o 61,8 para baixo, aí ele testou, aí ele voltou nas médias, né? Uhum. No caso aí, o 9, né? O candle 9, ele ficou... ele abriu um pouco para baixo da 72, não tem problema isso, né? Aí é que tá. Aqui é o pulo do gato. Se ele tivesse aberto acima da 72, não tinha operação. Ah, ok. Entendeu? Ele abriu abaixo da média, tá ok, porque ele só violou, né? Agora, se ele abre aqui acima da média, vamos supor que ele tivesse iniciado aqui, ó, aqui, né? Acima da média, aí eu já descarto a operação. Ele já desenquadra, já sai das premissas que a gente tem. Então, como ele abriu abaixo da média, da 72, da 34, ok, ele está me autorizando a que, se der uma reversão, eu entrar na operação. Agora, se ele abre acima, ele já desconfigura todo o desenho da operação. Feito. Imagina assim, ó, imagina que ele abre aqui, ó, e faz isso aqui. Não tem operação. Tá? Porque ele abriu acima da média. Para as três, né? Essa primícia, né? Como é que Essa é? abertura. E ele vale essa primícia para as três médias, para 9, para 34 e para 72, né? Para as três médias. Se ele abrir abaixo da média e só violar a média e voltar, tudo certo. Se ele abrir acima da média, eu já paro até de olhar o gráfico porque já descartou a operação, para qualquer uma das três médias. Então, foi a entrada no 11, eu fiz a parcial, não estava com 2 lotes aí, né? E na questão aí, nesse fundo aí, tá vendo que não perdeu até agora, né? Sim. E você sairia com o outro lote aí, ou com a outra parte da mão, vendo essa... que é a primeira batida que veio do dia, né? O que que eu faço quando eu vou fazer parcial? Eu faço a parcial com 5 pontos, isso é sagrado, né? 5 pontos está ali, já está na minha ordem oco, pá, parcial, 5 pontos, metade do lote. E o restante eu venho dividindo com o mercado. Andou 10, 5 é meu, 5 eu deixo para o mercado andar. Andou 12 e assim eu venho fazendo, né? E venho apertando, venho fazendo essa divisão com o mercado. O que que aconteceria aqui? Muito provavelmente, esse box 22 teria me tirado aqui se eu tivesse com 2 lotes, porque ele fez esse pavio muito grande aqui, ó. Né? Então, provavelmente, o meu stop estaria por aqui no 38,2 de FIBO, alguma coisa assim, né? Garantindo aí, sei lá quantos pontos estaria garantindo aqui, vamos ver. 38,2 aqui. Garantindo 3,5 pontos no segundo lote. Né? Porque eu tenho, isso é um defeito meu. Eu não gosto de ver dinheiro da minha mão voltar, entendeu? Então, depois que, porra, andou 10 pontos, eu vou deixar voltar 5, 6, 7, 8. Então, quando começa assim, eu costumo ir apertando. É. Ainda mais aqui, ó, que ele dá essa pancada, né? Que estaria dando aí, ó, 7 pontos. E aí ele volta muito forte, esse box branco, né?
provavelmente aqui seria o ponto de stop, né? Meio ponto acima desse box branco, e aí o pavio desse box 22 teria me tirado. Aí com 3 pontos e pouco, 4 pontos, alguma coisa desse tipo. Maravilha, entendi. Agora ele vai, eu acho. Tá começando a perder. Se Acabou perder, a vai crise, longe, eu acho, não vai? acabou a crise no Brasil, né, cara? O índice tá com toda a cara de deixar uma compra aí. Mas olha onde ele está se amarrando, ó. 618, 0, menos 11, o possível fundo duplo, é uma região de briga, região bem brigada, que ele está se segurando aí. E aqui outra coisa, ó, que seria uma entrada meio ponto abaixo, seria uma entrada meio ponto abaixo aqui, tá? Se você fosse entrar. Olha o tanto que você tem de compra aqui. Claro que a maior parte deve ser fake para chamar robô, mas você tem o que logo abaixo? Menos 11,8, que é uma barreira muito, muito, muito forte. E aí daqui a aqui eu não tenho espaço para fazer minha parcial. Então eu prefiro deixar ele ir. Ele pode dar 5, 10, 15 pontos aqui que não vai me afetar em nada. Ele vai puxar a média de 9, vai puxar a média de 34. A hora que ele fizer aqui abaixo desse menos 11, uma regressão na 9 ou na 34, eu procuro uma nova operação, entendeu? Olha como o conjunto da obra é importante. Você pega num tempo menor, num 4R, ele faz um fundo e rompe o topinho, né? Teoricamente, ele teria que projetar isso aqui para cima de alvo, ia vir aqui nesse 100% de FIBO. Ele não consegue passar da média de 72, reverte deixando um paviozão, faz 2 pretos e deixa um gatilho. Não dá entrada, porque a gente usa um preto só e não 2. Tá? Mas aí você vem e olha no 6R. Ele segura no 141, né? E um pavio num 382 de um outro fibro auxiliar, vai aonde? Na 34, reverte deixando o pavio, e aí deixa o sinal de entrada já abaixo da 9, que está vermelha também. Você tem as 3 médias no tempo maior inclinadas na direção do movimento, né? Você tem as 2 médias que a gente tem coloração na cor do movimento, meio ponto abaixo, pau na máquina. O seu stop ia estar aqui em cima, ó. Você ia tomar um calor, né, até aqui, ia tomar um calorzinho, né, coisa normal, acontece, faz parte do jogo, e depois ele desanda. Quem não teve coragem de entrar nesse primeiro movimento, o que ele fez? Ele fez um pivô, né, e foi embora. Topo, topo mais baixo, cabeça do pivô, perdeu, bem aonde? Aonde deu a entrada, 5 pontos no caixa. Então, leitura de contexto, galera. Leitura de contexto é importantíssimo. Tá? A gente ter essa clareza na hora de ler o contexto, de ver as coisas se formando
de aliar uma informação daqui com uma informação daqui, e aí você transformar isso numa lógica dentro do seu operacional, né, e entrar na operação. A operação que eu fiz, eu entrei aqui, tá? Aqui pelo 6, e saí aqui pelo 4. Por quê? Porque aqui eu devolvia menos, né? Se eu fosse carregar pelo 6, eu ia devolver bem mais, eu ia sair aqui em cima, ó, ao invés de sair aqui embaixo. Tá? Então, contexto é muito importante. Risking, desenhe, treine, risca, apaga. Você tem que desenhar até o desenho fazer sentido para você. Fez sentido para você? Tá diferente do professor fulano. Desculpa o termo, foda-se o professor fulano. É dessa maneira que eu entendo, é a minha lógica, entendeu? Esquece o resto, tá? Porque só dessa forma a gente vai conseguir vencer o mercado. Você vai pegar informações do professor A, B, C, D, E, vai, claro que vai. Os caras têm mais tempo de mercado que você e coisa e tal, mas você vai juntar isso tudo e vai fazer a sua lógica de operação, né? O seu operacional. E aí, para mim, não, não tem nada melhor do que você operar contexto. Setup engessado é muito complicado. Então, quando você se dá o direito, vamos dizer assim, né, de sair de um setup engessado e começar a olhar contexto e comprar e vender contexto, a coisa começa a funcionar, começa a dar mais certo. Tá? Não que o setup não funcione, não é isso. O setup nosso funciona, ele até não é dos mais engessados, ele tem várias situações, mas começa a colocar um pouquinho de contexto na história, faz a leitura, né? O que aconteceu antes, até onde é que ele foi, traça um fibo, vê onde é que ele segurou no fibo, virou no 61, mas não passou a média de 72, não, então ele está sem força, ele não vai subir. O que é a tendência? Que ele vai cair pelo menos até buscar um 38,2. Aí, quando você traça um outro fio maior, você vê que logo abaixo do 38,2 tem um 618. E você vai juntando essas peças desse quebra-cabeça, né? E isso faz com que você tome a decisão de boletar ou não. Claro, isso é muito rápido, né? Você não tem meia hora para montar esse raciocínio. Isso é uma coisa que tem que ser ali de bate-pronto. Então, qual é a recomendação? Desde a abertura do mercado, vem prestando atenção em todos os movimentos e vem armazenando essa informação. Porque você já sabe, olha, tentou subir, não foi, perdeu força, caiu, já fez um fundo mais baixo aqui, agora fez um topo mais baixo ali, numa média importante. Se ele perder aqui, vai desandar. Então, você já tem a coisa pré-pronta na sua cabeça. Facilita demais o operacional. Então, calma, paciência, disciplina e atitude. Sempre que vocês lembrarem disso e usarem isso, vocês vão ver a diferença que isso vai fazer na vida operacional de vocês. Sempre, 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 sempre.
Olha, tá lá o 4 antecipando de novo, ó. Segurando 38,2. A possibilidade de fundo duplo. Chegou na 34, perdeu força, reverteu. Vai deixando um box gatilho. Tá? No 6, foi até a 9, perdeu força. Vai virar agora. Daqui a pouquinho já vai virar para um segundo box aqui, que, pelo que tudo indica, seguindo assim, ele já começa um box vermelho, que vai dar entrada abaixo do fundo aqui, ó. Mas já voltando a, né, a história do horário, 11h22. E olho grande é só para criar remela, né? Então, fez, não fez, amanhã é outro dia e vida que segue. Muito melhor você almoçar com a sensação de, não fiz nada hoje, o mercado não atendeu as minhas premissas, do que você almoçar com a sensação assim, puta que pariu, fiz uma cagada e perdi 100, 200, 300 reais. Ó o que eu falei, ó. O 4 antecipa, o 6 vem na sequência, tem bastante compra embaixo, pode segurar. Mas, por exemplo, quem está operando pelo 4, que entrou na perda do 178 aqui, ó, cara, você entrou aqui, ele já está dando quase 3 pontos. Eu já estou no break-even. Esse tipo de operação aqui nesse horário, eu já estou no break-even. Ah, mão de alface. Cara, quem paga minhas contas sou eu, entendeu? Ó, no 4E já deu 3,70. Eu já estou segurando no mínimo um ponto. E não quero nem saber se o cara vai dizer que eu estou certo, que eu estou errado, que eu não sou profissional em operar assim. Eu sei que assim eu faço dinheiro. Tá? E ele está pesado. Ó, aí, 5 pontos. 5 pontos. Ainda não? Faltou um pouquinho? Faltou uma besteirinha aí para 5 pontos. Mas numa dessas você já está garantindo 2,5 pontos. Você está dividindo com o mercado. É um horário esquisito. É uma operação mais arriscada. Né? Apesar de você ter as médias empurrando tudo, né? Você tem muito lote de compra aqui, ó. 2.000, 2.600, 3.600, 5.000, você tem muita compra. Claro, pode ser tudo compra fake? Pode. Né? Mas, pô, preciosismo, meio ponto. Ah, eu quero sair com 5. Pô, tá dando 4,5, cara. Pelo amor de Deus. Cancela a operação, sai fora. Garante 4,5. Daqui a pouco entra um louco aqui, lambendo tudo para cima aqui, dá uma porrada, vai lá no seu stop, você nem viu. Aí, ó, 5 pontos. Pronto, foi, ó. Aí. Olha as ordens fake, ó, aquele tanto de ordem que tinha de 1.000 lote, 1.600 lote. Metade desapareceu, ó. E olha onde é que ele veio cravar? 161,8. Galera, usem FIBO, tracem sem moderação. Desde que vocês consigam enxergar os boxes, é claro, né, que eles não escondam a imagem dos boxes, mas tracem sem moderação. Tracem fibos até que eles façam sentido para vocês, entendeu? Tem que fazer sentido. A gente sabe que o mercado respeita FIBO, o dólar respeita FIBO. Então, as paradas têm que dar no FIBO, tem que parar no FIBO. Uma que outra vai passar.
mas vai passar e vai voltar, ou vai passar e vai seguir, enfim, mas os pontos de reversão, 38,2, reverteu, 38,2, reverteu. Ah, isso são informações que tem que estar sempre muito, muito claras na nossa mente. Seria um critério de entrada aí no 11 do 4R, levando em consideração o FIBO do dia anterior do 281 ao 281 no 289, isso? 281 ao Hum, 296. 296. Seria sim por FIBO, né, e por regressão à média, né? Você vê que ele não consegue vencer a máxima do final do dia, ele desce, segura nas médias, 34,72 juntas, reverte e dá o sinal. Meio ponto acima você poderia fazer uma entrada. Deu um calor, né? Veio na 34, reverteu, e no 14 ele dá outra possibilidade, né? Aí sim, por regressão à média clássica, né? Ele sobe, ó, ele sobe, faz a regressão, reverte, e aqui ele dá a entrada clássica nossa, né? E aí quem carregou essa brincadeira aqui já está pensando em ir embora para casa, porque lá no 141 de FIBO deu 10 pontos, ó. Tá? Mas a sua visão está perfeita, tá? Aqui você poderia ter feito uma entrada assim, nesse sentido aqui, ó. Você tem o fio traçado aqui, ele abre, não consegue superar essa máxima, deixa eu ajeitar aqui, para aí, certinho. Ó, ele não consegue superar a máxima, desce, trava nas médias, né? Reverte com o box branco, que é o nosso sinal de reversão, e faz o verde, que é o gatilho. Meio ponto acima dele você entraria, com stop meio ponto abaixo do pavio do box 10, que o teu stop ficaria em cima dos 50% de FIBO. Você surfaria o movimento da mesma forma. Agora, nesse momento, ele fez uma regressão na 9, reverteu e deixou uma entrada. Mas, olha, ele não conseguiu bater 161, está no 141. Como o índice ainda está caindo, pode até ser que ele vá, tá? Mas depois dele ter subido aqui, ó, vamos ver quantos pontos ele subiu aqui no total. Depois dele ter subido 21 pontos, tudo bem, ele fez 3 boxes de regressão e tal, mas pode ver que já entrou força vendedora aqui, ele não está conseguindo despachar, né? Então, eu ficaria um pouquinho mais quieto nessa oportunidade aí. Eu não... Ela atende as premissas, atende, regressão a 9, as médias todas apontando para cima, vira com branco, faz o verde e está tudo certo, né? Mas a gente tem aquele detalhe do ponto de entrada, que seria meio ponto acima aqui, até 161 a gente não tem nossos 5 pontos, né? A gente não consegue a nossa parcial. Então, isso é uma coisa que pode acabar nos atrapalhando um pouco em entrar numa operação desse tipo. Ele tenta ir e, né, entra a força vendedora e joga ele para baixo.
Eu tinha deixado o FIB do diário ontem, então aí ele está batendo no 61,8, né? Da perna de Sim, baixa de ontem. sim, sim. E o stop disso seria aqui embaixo, né? Abaixo do 27, aqui meio ponto. Tá? Ele provavelmente vai vir buscar 34 aqui, ó. E aí, se ele vem buscar 34, ele pega o teu stop primeiro, para depois ir na 34. Então, o que eu faço numa situação dessa? Se eu entrei nessa operação no 39,5 e ele está nessa lambança aí, cara, garante 1,5 ponto, garante 1 ponto. Qualquer coisa que você garantir aí é lucro. É melhor do que tomar um stop. Galera, o que a gente está vendo agora, né? Movimentos com pouca amplitude. 4R está antecipando aqui com box verde direto, querendo romper a máxima. No 5 ele lateralizou, fez a regressão, deu entrada. Da entrada, não dava 5 pontos, mas dá 2,5. Aí é aquela coisa. Andou break-even, seja o que Deus quiser, entendeu? Porque olha o índice está despencando, ó. Foi testar fundo, foi testar o fundinho que deixou no final do dia ontem, ó. A gente já tem que expandir esse FIBO do índice aqui agora, ó. E olha a coincidência, 141 no zero do FIBO de alta. Isso é lindo. Aqui deve segurar, pode ser que ele venha testar a média de 9 aqui agora, ó. Ele vindo testar a média de 9, ele abre espaço para uma entrada. Ó, galera, no 4R ele está querendo, né, deixar um sinal, mas para a gente é um sinal que não é válido, né? Por quê? Porque o último box aqui, né, ele ficou abaixo da média, né? Se não tivesse esse 61 aqui, se fosse no 59 e revertesse, até daria para fazer uma entrada. Tá? E aí a gente corre o olho no 6R, ele está fazendo um verde direto e do ponto de entrada até 161, a gente também não tem espaço para buscar os 5 pontos. Claro que contra tudo isso que eu estou falando, a gente tem um índice querendo dar venda. Olha, veio no 161, foi na 34 com 72, reverteu, né? E agora vai deixar um box vermelho, que é o nosso gatilho de venda. Tá? Né? Correlação não é uma coisa exata, né? Então, cuidado, cuidado. Fala, galera! Eu de novo por aqui. Agora que você já conseguiu entender um pouquinho como a gente trabalha na sala, como a gente toca a sala, como a gente faz leitura de mercado, como a gente utiliza da metodologia CPDA, como a gente faz as coisas todas com calma, visando sempre o bem-estar dos alunos, a transparência, a clareza. Ficou interessado? Quer conhecer mais? É só chamar a gente no privado, só ir até o site do papodemercado.com.br e se cadastrar ali, que no cadastrou, você já cai na plataforma e você vai receber o e-mail de acesso à sala. Você tem 7 dias para ficar conosco, podendo, dentro desses 7 dias, pedir o estorno aí da sua inscrição a qualquer momento, sem custo nenhum para você. Então, eu te faço esse convite. Vem passar 7 dias com a gente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Baita abraço do Cris. Valeu, galera!